Olá, nossos amigos corretores de imóveis, sejam todos muito bem-vindos à TV Cresce, Canal 8. Hoje estamos dentro do tema Direitos e Obrigações dos Corretores de Imóveis. Temos a honra de receber aqui conosco hoje Henrique Sgarioni, especialista em finanças, que vai nos ajudar a analisar o mercado financeiro de modo geral e como nós vamos aplicar os nossos honorários e prepararmos para a nossa vida futura. Satisfação, viu? Obrigado pelo convite, Asher. Bora falar de dinheiro um pouquinho, porque ganhar dinheiro apenas não basta. Você tem que saber como é que você cuida dele. Vamos conversar sobre isso. Verdade. Você vê, a vida do corretor é uma vida de sacrifício, de estudos, você tem que se aperfeiçoar. O mercado cada dia hoje é mais exigente quanto a isso. O mercado hoje cobra do corretor conhecimento em vários segmentos, tanto de engenharia, de arquitetura, e ele lá no final consegue uma boa remuneração, uma boa carteira, e ele sabe cuidar disso. Nós estamos muito preocupados com isso, né? Vamos ver o que a gente pode passar de informações para esses nossos amigos corretores, Henrique. Sim, essa é a ideia. Se a gente começar a pensar, qual que é o limite de dinheiro que um corretor de imóveis pode ganhar? Tem um limite? Não tem um limite, né? Não tem. Verdade. Agora, e qual que é o limite de dinheiro que um corretor de imóveis pode gastar? Tem um limite? Tem. Limite. Menos do que ele ganhou. Exato. Tem que sobrar sempre alguma coisa. Ou não é seja, isso? o que é mais importante nessa equação? É óbvio que a gente tem que ganhar dinheiro. Uhum. Só que independentemente do dinheiro que você ganhe, você tem que ter um limite daquilo que você gaste. E aí a gente quer trocar essa ideia hoje sobre a necessidade das pessoas fazerem o básico. Depois que aprendeu a ganhar dinheiro, ela tem que aprender a guardar dinheiro. Verdade. A gente tem uma ideia de economia dizendo que riqueza é igual poupança. Ou seja, o que você poupou, o que você não gastou, transforma-se na sua riqueza, no seu patrimônio. Uma equação extremamente simples de ser analisada, não na ideia de poupar em banco, não é isso. É tudo aquilo que você conseguiu preservar daquilo que você ganhou. Como nós havíamos comentado, entre se ganhar e sobrar, você tem um gasto. E essa formação, esse conhecimento básico sobre como gastar, em que gastar, ou a diferença de gastar e investir, até na sua própria capacidade profissional, que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes para se aprender hoje, nos dias de hoje, não é não? Não tem investimento melhor que a pessoa possa fazer se não é aquele investimento nela mesma, né? Dela se aprimorar, dela adquirir mais conhecimentos, dela melhorar suas capacidades de vendas, de marketing, de se posicionar. Tudo isso compõe um resultado, que é o quê? Ela produzir riqueza. Só que ela também tem que se capacitar, o que você bem falou, como é que eu consigo organizar, controlar e economizar o meu dinheiro. Às vezes é um papo um pouco clichê, né? Uhum. Guarda 10% que você ganha, isso é o básico a ser feito. Mas, querendo ou não, isso é a grande dificuldade da maioria de nós brasileiros, né? A gente costuma ser mais imediatista, né? A maioria também é muito carregado de crenças sobre dinheiro, crenças limitantes, né? Às vezes a gente tem traumas lá do passado e nem se dá conta disso. Verdade. Né? Enfim, e o que a gente começa a desconstruir é que o dinheiro ele é um produto. Só que ele é um produto que eu consigo trocar por qualquer coisa, né? E como que eu consigo organizar esse produto dentro do meu fluxo financeiro pessoal? Então, a primeira ideia, quando a gente vai falar sobre um planejamento financeiro, né, que é o que hoje eu faço com os clientes, é ver como é que está a saudabilidade disso. A pessoa tem uma vida financeira saudável? É igual a gente pensar em subir uma escada rolante que está descendo, né? Aquela escada rolante, ela desce. Com certeza. E aí eu consigo ganhar dinheiro, eu tenho força nas minhas pernas para subir, mas não adianta nada eu estar lutando contra essa escada rolante que está descendo, eu quero subir, sendo que essa escada rolante eu imagino que serão aqueles gastos que estão desenfreados e eu não consigo me organizar. A gente tem uma análise sobre o mercado imobiliário, principalmente na vida do corretor, um movimento pendular. Não existe um período do ano que as vendas, as intermediações sejam constantes. Ela sobe e baixa, ela tem esse movimento natural. O mercado imobiliário também tem esse movimento. Você tem, dependendo o trato que o governo tem em relação a alguma decisão sobre financiamento, sobre taxa, se liga alguma coisa, o mercado aquece ou não. Além de existir ainda uma diversidade de níveis de negócios. Ou seja, há períodos que imóveis mais baratos estão mais aquecidos, depois de um imóvel médio, tá? Então imóveis de preço maior, é sempre possível. Outra coisa,
Existe uma carência no mercado, sempre, de uma demanda substancial de novos imóveis. Brasília, por exemplo, é uma carência de pelo menos 30 mil imóveis por ano, só pelo crescimento natural da cidade. Fora as pessoas que mudam para cá. Mudanças de governo, tudo isso interfere no mercado imobiliário. O corretor tem que estar ativo a tudo isso, atento a essas informações, para que ele receba seus honorários e saiba aplicá-los. O que adianta a pessoa ter um trabalho todo esse, conseguir pegar o seu valor financeiro e não saber tratar disso aí, não se preparar? Porque você vê, num ano, você tem períodos que você vende mais ou menos, e você tem que estar preparado para esse período de baixa. Não é isso? Essa reserva natural já tem que acontecer, além das aplicações necessárias. O custo de vida cada dia aumenta mais. Então, gostaria muito de poder passar para os nossos amigos corretores essa ideia. Nós não estamos aqui ensinando nenhuma metodologia científica sobre isso. Nós apenas a ideia de passar essa ideia de que comece a pensar sobre isso. Quanto mais rápido ele fizer isso, quanto mais ele entrar dentro desse sistema, mais qualidade ele vai ter e um resultado mais positivo para o final da sua vida. De novo, é a tecla do básico. Um livro que hoje, para mim, é o livro que eu mais gosto. Eu sempre vejo, dou uma folhadinha e indico, falo para as pessoas lerem, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Um best-seller, um livro pequeno, em um final de semana você consegue lê-lo. E esse livro ele conta a história do homem que se tornou a pessoa mais rica da Babilônia lá atrás. E o rei da Babilônia queria saber o que esse cidadão tinha feito para acumular riqueza, para ter qualidade de vida. E ele convocou esse cidadão para ele ser o mentor dos cidadãos ali da Babilônia. E aí o livro ele vai discorrendo sobre os conceitos de finanças que essa pessoa tinha. E outra, é um livro baseado em história real, né? Então, como a ideia é que se poupe, ele começou a disseminar essa ideia. De cada 10 moedinhas que você tem, uma você separa. E conceitos que a gente vai trazendo para hoje de guardar um pouco, separar para o futuro, separar para a emergência, separar para filhos, separar para um objetivo específico, não faz parte de uma metodologia, ninguém escreveu isso, isso é uma coisa muito mais intrínseca a nós. Eu falo que, de novo, se a gente não pensar em entender que o futuro ele vai chegar, o corretor ele pode ganhar uma comissão muito grande agora, uns 10, 50, 100 mil reais agora, e ele pode gastar tudo agora. Por quê? Porque ele está limitado nessa crença de que ele precisa dar um destino agora para o dinheiro. E aí ele olha aqueles vários zeros na conta do banco dele e ele arranjou uma viagem, ele arranjou trocar de carro e ele não se prepara. Então, essa sazonalidade do corretor de imóveis, que existe também em diversas outras profissões como autônomos, ela exige que a pessoa tenha um pensamento do homem mais rico da Babilônia. Que ela saiba que o que ela guarda agora, ela não tem certeza que isso vai dar continuidade nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Então ela tem que sim se planejar. E fazer um planejamento desse não é algo surreal, não é algo fora da realidade, né? É algo que a gente tem que só entender qual que é o meu cenário financeiro. Eu não posso querer viver num degrau acima da minha realidade financeira. Então, falando de finanças pessoais, é o primeiro passo para depois a gente conseguir colocar esse dinheiro para trabalhar para a gente. As pessoas falam o seguinte, eu vou começar a investir para ser rico. Não, eu vou começar a investir para ser organizado. A riqueza principal vai vir da minha força de trabalho, desse meu imóvel que eu administro, desse meu imóvel que eu vendo. Essa é a riqueza principal. Os investimentos eles servem para você se organizar e ser uma mola propulsora desse dinheiro que eu já consegui separar, entende? Pois é, Henrique. Olha, existe uma coisa, até o meu amigo Diego com frequência comenta, ritmo e rumo. Você precisa de um planejamento. Quando você planejar onde você quer chegar, todo o universo vai te apoiar em cima disso. Aí vem essa sua educação financeira, sua metodologia de vida. Não é o POC3, mas é o C3 apenas, né? Começar, continuar e concluir aquele projeto seu de vida. Então não adianta você ter um dinheiro na sua conta hoje e achar que você é o homem mais rico do mundo, gastar tudo que você adquiriu com sacrifício e depois passar por dificuldade financeira novamente. Esse equilíbrio é muito importante. Não vamos pensar que a pessoa tem que começar, continuar e concluir um projeto. Mas qual é esse projeto? Onde ele vai querer chegar com isso? Então, até meu amigo Diego tem uma metodologia que eu sou muito fã.
você tem que ter ritmo e rumo. Tem uma frequência, uma sequência naquilo que você vai fazer. Dessa forma, se você tiver um planejamento para a sua vida futura, mesmo que seja um grãozinho por dia, você vai conseguir chegar àquele local que você procurou tanto, não é isso? As metas, elas são fundamentais. Você imagina que a pessoa fala, olha, consegui fazer sobrar R$1.000 esse mês. O que eu faço com esse dinheiro? A primeira resposta que eu tenho para essa pessoa é, eu não sei. Porque você tem que criar as metas. Dentro de um planejamento financeiro, a primeira meta que eu falo que as pessoas deveriam ter é construir a sua reserva. Aquele pé de meia para imprevisto, é a primeira meta. Qual que é o tamanho dessa gaveta, dessa meta? Tem uma sobrevida de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a 1 ano, isso é interessante. Para o é corretor isso é fundamental, porque ele pode ficar 3, 4 meses, se ele tem uma receita e vai sobreviver com o quê? Exatamente. Então, ele já tem uma meta. Quem está nos assistindo agora tem que pensar, você está colocando essa meta em prática ou não está? Como é que está essa gaveta de imprevisto? Está zerada? Está abaixo? E se você fica os próximos 2 meses, Deus me livre, mas se adoenta e não consegue trabalhar, da onde vai vir o dinheiro para pagar suas contas? Não adianta eu querer pensar em bolsa de valores, criptomoedas, investir se o meu básico não está sendo bem feito. Totalmente. Então, a primeira meta de todo brasileiro é ter um pé de meia. Vamos chamar de reserva de emergência, que é a expressão mais elegante no mercado financeiro. Agora, a segunda meta, na nossa percepção, é construir a aposentadoria. É aquele dinheiro que eu separo religiosamente num ritmo constante, com o rumo de quando eu chegar lá na idade de eu me aposentar, eu não dependa apenas do governo. Existem alguns cálculos, não são tão complicados de fazer. Você tem uma média de receita por mês, o valor que você quer receber, para você ter uma renda passiva daqui 20 ou 30 anos, qual valor você tem que capitalizar sobre isso, não é tão difícil de calcular. Mas a dificuldade que você tem é de realizar isso. Nós percebemos no mercado imobiliário, por exemplo, muitas pessoas que compram imóveis no lançamento porque eles não têm a educação de guardar aquele dinheiro para comprar quando o imóvel ficar pronto. Fala, se eu não fizer essa dívida, eu não vou conseguir capitalizar isso. Tem uma outra lição interessante que fala assim, quem não deve, não tem. Não é não tem, não tem. Mas esse dever é uma coisa interessante. Você está tendo um compromisso financeiro, mas capitalizando alguma coisa, não gastando esse dinheiro. Você vai ter um retorno nisso aí. Pode ser em bens, pode ser em serviços, pode ser em captação pessoal, né? É aprimorar sua capacidade funcional, que vai te dar mais retorno, com certeza. Então, a grande dificuldade está em entender isso. O que é gastar especificamente, o que é investir em alguma coisa. E isso vai me dar um retorno em quanto? Você tem também o outro lado, por exemplo, um cliente que eu preciso de um imóvel, quero comprar um certo valor disponível, só que tem que comprar esse imóvel, mas o mês que vem eu tenho que ter sobre esse imóvel um aluguel. Eu conto com isso para minha renda mensal. Já tem outro falando, eu quero investir em algum bem que eu daqui 10 anos vou recuperar esse dinheiro. Esse dinheiro está aqui separado, não tem nenhum problema, vou pagar os impostos, ficar lá. O corretor tem que saber fazer essa leitura. Agora, como é que ele faz isso para as outras pessoas se ele não fizer para si próprio? É verdade. Ele tem que colocar isso em prática dentro das finanças pessoais dele, para que ele viva, de fato, esse equilíbrio financeiro e possa até melhor orientar os clientes. Você comentou algo bem interessante, atendo pessoas que falam, Henrique, mas eu tenho dívida, mas é uma dívida boa. O que você acha de um financiamento? O que você acha de um consórcio? Pois é, bacana, dívida boa é interessante, exatamente essa expressão, eu gostei muito dela. Né? Porque tem dívida boa e tem dívida ruim. Com certeza. Né? Então, se a gente pensar no consórcio, se a gente pensar numa previdência privada, se a gente pensar num financiamento, se a gente pensar no imóvel na planta, eu estou assumindo uma dívida, mas eu vou chamar essa dívida de dívida boa, porque lá na frente vai se transformar em um patrimônio para mim. Vou pagar um pouco mais de juros no financiamento? Vou, mas eu vou ainda assim estou adquirindo um bem que também vai valorizar. Vou pagar uma taxa de administração por um consórcio? Vou também, só que eu estou construindo patrimônio. Então você percebe que tudo isso serve para disciplinar o brasileiro? Eu não me recordo de ter consórcio nos Estados Unidos, porque é outro jeito que eles olham as finanças. O nosso jeito, de novo, como nós somos um pouco imediatistas, a gente precisa às vezes ser disciplinados à força. Então a gente faz dívidas para eu me obrigar a pagar sabendo que mesmo assim eu estou construindo alguma coisa. Eu estou comprando e estou aumentando meu patrimônio. Então dívida boa faz parte, e eu sou super a favor de que a gente se planeje e tenha boas dívidas boas, porque também tem dívidas ruins.
tem uma dívida cara, tem uma dívida barata, né? Então eu classifico em quatro níveis a dívida, né? Ou ela é boa ou ela é ruim, e ela pode ser cara ou ela pode ser barata. Também não adianta eu querer financiar um imóvel ali no impulso e pego um juros altíssimo e eu não me planejei para isso. Então, Ainda tem a metodologia, assim, que tem que ser analisado, a forma de renda que esse tomador desse empréstimo tem. Se ela é fixa mais variável, se é variável, vai saber em que tipo de ajuste você vai ter sobre esse bem. Uma coisa, até agora, deixar uma mensagem para os nossos amigos corretores. A nossa preocupação da gestão do Cresce, hoje, é com a vida do corretor de um modo global. Nós estamos pensando na saúde, nós estamos pensando no lazer, na educação financeira, no aprimoramento da capacidade profissional, inclusive agora, dentro do nosso projeto Corretor Mais, nós acabamos de fechar um convênio com a empresa privada, para que os corretores possam ter essa aposentadoria que nós estamos falando agora, deve ser lançado nos próximos dias. Muito bom. Então, o corretor, vamos fazer um planejamento financeiro para você, para sua família. No final de semana, vamos para um clube bacana, para você ter um lazer com a sua família. Vamos abrir uma PJ para você poder pegar um financiamento mais barato, que você possa fazer um leasing, alguma coisa. Então, essa é a nossa preocupação, é educar o sistema inteiro. Nós temos um ecossistema complexo. O corretor está inserido em todos os períodos da construção civil, desde o lotezinho até o imóvel usado. E quando você encara essa carreira como profissional, você tem que usar todas as ferramentas que são possíveis e valorizar ao máximo a sua capacidade profissional. Você tem que ser especialista naquilo que você fala. Tem que ter credibilidade e passar segurança para o seu cliente. E assim, ter uma vida longeva, tranquila, calma, sem percalços. Muito bom. É isso mesmo. Muito bem, Henrique. Continuando, você gostaria de passar algum tipo de informação mais técnica, mais prática, de que as pessoas pudessem analisar esse sistema financeiro hoje, para onde caminhar, como é que ele pode se precaver sobre isso? Que leitura que você faz hoje da situação financeira que nós estamos enfrentando? Olha, as informações que as pessoas acessam hoje sobre investimentos, sobre mercado financeiro, elas estão numa velocidade, nós comentávamos isso há pouco, elas estão numa velocidade impressionante que não dá para a gente comparar isso há 10 anos. Então, há 10 anos, você falar sobre ações, sobre tesouro direto com as pessoas, ainda era meio que um tabu, um bicho de 7 cabeças. Hoje não, hoje é prático. Você entra no celular, você assiste bons influenciadores, você escuta podcasts. Então, cada vez mais, as pessoas elas são bombardeadas de informações. O corretor ele tem que pensar que o cliente dele ele pode estar muito bem informado. Só que o cliente dele, às vezes, pode estar cruzando muitas informações que pode desvirtuar desse cliente realizar um contrato ou realizar uma compra com ele. Então, de forma mais técnica, na minha percepção, é fundamental que o corretor de imóveis hoje saiba o básico do mercado financeiro, para poder até mesmo ter argumentos para orientar melhor o cliente dele, porque se alguém não fizer isso, o gerente do banco vai destinar o dinheiro para outro lugar. Não tem como. Todo mundo quer o dinheiro do cliente. Alguns cálculos assim, que são feitos assim, muito básicos, mas são interessantes. Por exemplo, uma pessoa me compra um imóvel para pagar em 30 anos. Nossa, o juro vai ficar muito alto, eu vou pagar 3, 4 imóveis durante isso. Quando você pega o valor inicial desse imóvel, mais juros e o valor dele atual, ele vai ganhar 2 imóveis. É um cálculo tão simples de fazer. Digamos que comprou 100, ele pagou 300 esse imóvel valendo 500 hoje. Só que ele usou esse imóvel durante esse tempo todo. Então, às vezes, as pessoas calculam só sobre a valorização do bem e esquecem que ele utilizou, que ele teria que pagar isso para morar em algum lugar. Então, quando você junta tudo isso, então, o corretor, se ele não souber passar isso, porque o imóvel sempre é o melhor investimento, não tenha dúvidas. Exato. Ele não é intangível, ele é físico. Tá? Ele tem um valor de mercado. Né? Quando você faz, por exemplo, um corretor, um perito, avaliador, que ele faz o PITAM, né? Um parecer técnico de avaliação mercadológica. Ele não pensa naquele bem só como tijolos. Ele tem toda uma valorização paralela sobre aquilo. Localização, se a cidade está crescendo para ali, se o metrô está chegando mais próximo, se existe uma escola, a posição de sol, a altura, se o terreno é mais declinado ou não, tudo isso faz parte dessa análise que o corretor tem que ter. Enquanto você tem hoje, por exemplo, fundos de aplicações, fundos imobiliários,
e a pessoa vira dona de shopping e tem uma rentabilidade mensal. Então, o mercado ele é tão complexo, o corretor precisa de aprender a fazer a leitura sobre todas as ferramentas que estão disponíveis. Exatamente, exatamente. Você imagina que um cliente comenta com um corretor de imóveis, mas para que eu vou comprar um imóvel se hoje eu posso ser dono de um galpão logístico, de um shopping através de fundos imobiliários, que hoje, aí, em média, está me rendendo 1% líquido ao mês e o imóvel vai me render talvez 0,4%, 0,6%, né? O corretor não pode ouvir isso e não ter os argumentos lógicos, né? Porque senão ele perdeu a venda e o cliente não está com a informação errada, mas ele está com a informação incompleta. Então, hoje, a prioridade do brasileiro, se nós formos analisar friamente, é ter segurança e previsibilidade. Por quê? Porque nós somos um país onde, historicamente, a taxa de juros ela se mantém ali nos 2 dígitos. Então, fazer o básico bem feito já funciona. O sonho do americano era colocar num título público americano e ganhar 10% ao ano. Certeza. Isso não existe lá. É porque outra coisa também que é importante é a pessoa entender que a taxa Selic, por exemplo, o juro real você tem que abater a inflação. Isso. Então, não tem como você calcular isso, o juro subiu ou está baixo, não é bem assim que funciona. Enquanto todos os valores estão subindo na mesma proporção, é apenas uma coisa de um ajuste de velocidade, mas não tá mudando muita coisa. Isso. Né? Agora, outra coisa também que é importante é que a maioria das pessoas tem o sonho de ter a casa própria. É diferente, até comentei ontem com o James, quando você negocia com alguém um imóvel que ele vai morar, uma casa mais simples ou popular, o olho dele é diferente. Quando você está negociando com alguém para investir, é outra sensação. Isso. O corretor está nos 2 lados. Exatamente. Ele tem que ter essa sensibilidade, sabe? Esse é um valor intangível, realmente, da sensibilidade que o corretor tem que ter. Mas antes ele tem que ter base científica, técnica, conhecimento para poder falar sobre o assunto. Senão ele vai levar o cliente dele ao investimento errado. Exatamente. E é isso que vai diferenciar um corretor de ser o corretor. Verdade. Né? Porque daí ele tem a bagagem para falar como alguém que entende de várias opções de investimentos, sendo que o imóvel hoje é o mais seguro no Brasil, é o mais seguro com o passar do tempo, claro. Né? Você tem uma análise, por exemplo, o meu imóvel, para eu morar, para minha família, segurança da minha família, onde eu quero que eles vivam lá por 20, 30 anos, vou passar as minhas histórias, os meus momentos, as minhas alegrias, e outro para a pessoa que vai investir em um imóvel para comércio. Por exemplo, um cliente tem 2 milhões de reais que abre uma empresa, ele compra um imóvel de 1 milhão, o capital de giro dele que é uma metade. Agora, se ele investe em aluguel e 2 milhões de capital de giro, ele vai recuperar esse muito tempo menor. O que eu vou vender para ele? O investidor pode comprar isso para alugar, é um tipo de leitura, e a pessoa que vai ter uma empresa é outro tipo de leitura. Mas ele vai comercializar para A ou para B. Qual caminho eu vou seguir? Você pega as grandes empresas hoje, corretoras em Brasília, que são especializadas em locações de imóveis comerciais. São muito bem remunerados, porque eles conhecem o mercado. Bancos, academias, empresas de grande vulto internacionais, de outros estados que vêm para cá, galpões, são ótimos investimentos. Galpões no Brasil é um excelente investimento e um custo relativamente baixo de construção. Entendeu? Então, para onde eu vou? Meu amigo corretor, seja especialista numa área, num tipo de produto, entenda o mercado financeiro, cuide das suas finanças pessoais, que vai correr tudo bem. É, exatamente isso. Pegando o gancho que você falou de galpões logísticos, né? Recentemente a gente está acompanhando os fundos imobiliários. Hoje no Brasil, existem aproximadamente uns 400 fundos imobiliários que se negocia através da Bolsa de Valores. Entra lá na sua corretora, coloca o código e você compra, né? Tem fundos imobiliários que você compra uma cota com R$10. Tem fundos que vão custar mais caro, R$100, enfim. Cada fundo tem a sua característica, né? Então tem fundo que é dono de shopping, galpão logístico, tem fundo que tem um shopping lá no norte, tem fundo que tem um shopping lá no sul, tem fundo que o shopping, inclusive, está com uma vacância alta, não está recebendo tanto aluguel, aí o investidor não está recebendo tanto. Então, eu estava comentando com essa avalanche de informações vindo de tanta gente, de uma velocidade tão rápida, acaba que muitas vezes faz com que o cliente desse corretor se sinta complicado.
E eu vejo que a ideia do corretor é descomplicar essa informação. Se eu pego um galpão logístico, por exemplo, através de um fundo imobiliário, e eu falo, não, mas esse galpão logístico hoje, eu compro essa cota a R$100. E aí, por exemplo, eu coloquei R$100 mil nessas cotas. É muito simples eu pensar que a rentabilidade livre de imposto de renda vai girar em torno de 0,8% a 1%. Por quê? Porque eu estou olhando só a rentabilidade. Mas e os meus R$100 mil? O que está acontecendo com ele? Nesse momento, nos últimos 12 meses, a média de queda desses fundos imobiliários está em 20%. E aí aquele cliente, será que ele está preparado para ver os R$100 mil dele aparecer ali na tela 80 mil, 70 mil? Ah, mas eu estou recebendo a minha rentabilidade. Então, o corretor ele tem que ter esse conhecimento para conseguir contra-argumentar. É claro que tem perfis de clientes, né, que são perfis arrojados, encaram esse tipo de risco, esse tipo de variação. O risco é sempre proporcional ao lucro, né? Exato. Então, vamos lá. Porém, como eu bato na tecla que o Brasil é um país que as pessoas querem segurança e previsibilidade, quando o corretor ele coloca na mesa todas as variáveis para que o cliente veja o que de fato vai acontecer, ele se torna o corretor. O cliente ganha confiança, o corretor ganha confiança desse cliente e o cliente vai se sentir muito mais seguro e vai perceber que o corretor não quer apenas vender uma propriedade para ele, mas sim orientar financeiramente. Isso faz muita diferença. Você faz uma assessoria imobiliária financeira para um cliente. Você, às vezes, é obrigado a fazer algumas planilhas, ver o retorno para ele, onde é que melhor o caminho para ele, quando é que o período que ele vai ter de volta esse dinheiro dele ou não, se ele vai replicar ou não, a segurança que ele tem. Isso é muito relativo. Mas a pessoa tem que aprender a fazer isso. Faz parte do métier, da sua obrigação. Você senta com um cliente hoje, eu tenho aqui, sei lá, vamos botar o assunto, 2 milhões de euros, eu tenho esse galpão, venda para o fundo, sei lá. Enquanto todo mundo chora, ganha dinheiro e quem vende lenço, meu amigo. Tem que ter criatividade, arrumar novos caminhos, diversificar as informações. Há períodos, como eu te falei, essa instabilidade de tipos de imóveis é uma tendência natural de um ciclo. Por exemplo, o mercado de imóveis populares está bem aquecido. As pessoas que vendem passam para outro padrão, outro para outro padrão. Então, esse dinheiro, o mesmo dinheiro vai mudando de situações. Isso. Onde você vai trabalhar melhor? Onde é que eu vou originar? Melhor hoje investir em casas populares, que dá uma média aí de, sei lá, de 20% em 6 meses de retorno, vale a pena? O governo está incentivando mais isso aqui, vai facilitar esse mercado ou não? Há tempo atrás, esses valores estavam congelados de avaliação, já passou no seu mercado muito interessante. Ou então eu vou comprar imóveis, vou reformar, vou vender. Qual capital que você tem? Vou investir onde? Por exemplo, eu tenho um certo valor. Onde fica em Brasília que eu posso investir, sei lá, R$300 mil no imóvel que vai me dar 0,8% de retorno e eu vendo em 90 dias? Existem tabelas para isso, existem gráficos para isso. Nós participamos de todos eles. E o corretor tem que estar atento. Entendeu? Então, o que nós estamos discutindo aqui, a única forma de você ser bem remunerado é ter uma capacidade funcional considerável. E mesmo ganhando, eu vou fazer o que com o que eu recebi? Como é que eu vou me preparar para os períodos de falta de chuva, ou para um problema de saúde, né? Uma instabilidade financeira, uma bolsa de valores, alguma coisa aconteceu. Há períodos de anos atrás que quebrou um banco nos Estados Unidos e estourou tudo por aqui. Uma guerra acontece, uma falta de material de construção, tudo isso faz parte do mercado. Exato, exatamente. Tem outro livro que eu gosto muito, que é o Quem Pensa, Enriquece. Hoje, se a gente olhar as estatísticas, aqui no Distrito Federal, salvo engano, é considerada na faixa de renda pessoa rica, aquela que tem um salário acima de R$23 mil, se não me engano. Aí eu pergunto, uma pessoa que ganha R$23 mil hoje no Brasil é rica? O que você acha? No ramo imobiliário é muito pouco. Porque se você pegar 30% desse valor para um financiamento, R$6 mil por mês, ele vai dar um financiamento de 500 mil. Onde você compra um imóvel de 500 mil que possa ser uma carteira segura para o resto da vida? Não é bem isso. Pois não? É. Então, e se a gente traz para a realidade dos segmentos de profissões no Brasil, a maioria das pessoas dentro desses segmentos está longe de ganhar 23 mil. Agora, muitas pessoas gostariam de ganhar 23 mil. Agora, você imagina que essa pessoa que não ganha isso agora,
passou no concurso e começou a ganhar 23 mil reais a partir do mês que vem. Essa pessoa automaticamente se tornou rica. Então, o lidar dela com o dinheiro, com esses novos 23 mil reais, vai definir se ela vai ter uma mentalidade rica ou não. Eu já atendi pessoas ganhando 50 mil reais com uma mentalidade endividada. Já atendi pessoas com uma faixa bem menor que essa, mas com uma mentalidade rica, Equilibrado. Com a reserva feita, pagando o seu imóvel próprio. Então você está vendo que não se trata apenas sobre o quanto que você ganha, mas como que você olha para o seu dinheiro. Uma educação financeira, realmente, né? Com a educação financeira. Então, é que essa frase educação financeira às vezes remete a gente ter que pegar lápis. Não, mas não é isso. Começa mais com a mentalidade, né? Do jeito. Eu não gosto daquela palavra mindset, que eu acho que é muito batido, mas é um jeito de você olhar para o seu dinheiro mesmo, né? É pensar que construir patrimônio, ganhar mais, é um processo, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. E quando aparecem atalhos e as pessoas são tentadas, às vezes você acaba caindo em fraudes, acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque não está com o ajuste da mentalidade, considerando o equilíbrio financeiro. Acha que as coisas acontecem rápido, acha que eu vou colocar dinheiro em criptomoedas e vou ficar rico do dia para a noite. Pode acontecer? Pode, uma ação pode valorizar muito rapidamente, mas o que você vai fazer quando isso acontecer, se isso acontecer? E se o contrário acontecer também? E se você perder 50% do seu dinheiro num investimento ruim? Então, primeiro que, só para a gente voltar ao que nós estávamos falando no início, né? Correr contra essa escada rolante que está descendo. Eu só vou conseguir fazer essa escada rolante parar e subir, construir patrimônio, tendo qualidade de vida, tendo uma reserva, tendo os meus gastos pagos, fazendo minhas viagens, né? Se eu souber administrar melhor o meu dinheiro. Porque senão eu posso ganhar 5 mil esse mês, eu posso ganhar 23 mil mês que vem, mas eu vou gastar os 5 mil, eu vou gastar os 23 mil. Então se trata primeiro, não pense em querer investir o dinheiro se você não está preparado para cuidar inicialmente dele. Há algumas histórias assim que são até tristes, mas vamos lá. A pessoa investe o dinheiro dele em alguns bens e esses bens têm um custo operacional alto, de manutenção alta. Então ele começa a se destruir. Acha que aquele patrimônio dele está seguro, não está. Por exemplo, um carro que tem uma manutenção cara. Você bota o seu dinheiro lá, daqui um ano que vem ele já está valendo a metade do preço, foi tudo embora, não é isso? Uhum. Você tem hoje investidores que já não querem nem o imóvel, nem o carro. Uhum. Ele quer alugar o carro, quer usar o Uber, quer não sei o quê. Onde o corretor entra? Com as empresas que vão fabricar os imóveis que vão alugar para essas pessoas. Sempre tem um caminho. Entendeu? Sempre tem um caminho. Então, o mercado está ruim. Não, ruim para quem? Em qualquer crise, o dinheiro não acaba, ele só muda de mão. É exatamente isso. Só muda de mão. Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento, não ficar chateado, não vai brigar, não é isso. Vamos arrumar um novo caminho. O rio só chega no mar porque ele consegue contornar todos os problemas que aparecem à frente dele. Exatamente. Se a pessoa for aguardar o fluxo perfeito voltar, o mercado ficar aquecido, ela está na profissão errada. Por quê? Porque existem várias alternativas quando você trata de ramo imobiliário. Administrar imóveis, venda de imóvel na planta, imóveis empresariais, escritórios, galpões. Então, o que você falou faz total sentido, porque o que enriquece é o trabalho mesmo. Agora, dentro desse trabalho, o que eu posso fazer para me destacar? Tendo conhecimento e criando soluções. Uhum. A gente ganha dinheiro para resolver o problema dos outros. Sim. A gente cria soluções para as pessoas. Quanto melhor eu sou em criar uma solução e resolver teu problema, melhor vão me pagar para isso. Uma análise sobre corretoras de um modo geral. É muito triste quando a gente faz o planejamento financeiro aqui no Cresce. Você percebe a quantidade de novos corretores que entram e os que permanecem na profissão. Muitos entram querendo fazer o negócio da vida. Uhum. Não. Ele tem que ter uma vida de negócios. Uhum. É uma coisa a longo prazo. É um ritmo e rumo. Né? Exatamente. Então, não é isso. E até é ruim, o Leandro até comentou essa semana aqui, quando o corretor entra no mercado, que ele fecha um negócio grande e fácil no começo da carreira, que ele acha que todos serão assim. Ele vai se frustrar. Vai. É muito difícil você pegar teu nome, sua clientela, fazer seu nome no mercado. Uhum. Né? Então, você pega
O corretor entra lá, acha que vai fazer um bom negócio, não faz, fica 1 mês, 2 meses, coisa e tal, mas ele não se preparou para aquilo. Ele entrou com o ensino básico, ele não procurou entender o mercado. E às vezes reclama de uma anuidade, não vou dizer que seja barata, mas para um profissional que se preza, isso é mínimo. Se você não vai ganhar nem isso, vai mudar de profissão, meu amigo. Não faz sentido você ficar discutindo esse tipo de coisa. Entendeu? Você tem que preparar para um negócio muito maior. Exato. Eu estou pensando na profissão daqui 30, 40, 50 anos. Eu quero, porque é uma profissão extremamente interessante, porque você não tem idade para ela. Você pode estar velhinho e o seu conhecimento básico. Não é igual um jogador de futebol que acaba a carreira rápida. Um médico, cirurgião, né, que já perdeu o reflexo, né? Não é isso. Quanto mais você está na profissão, mais conhecimento você tem. Mais você tem uma rede de conhecidos. Você vai tratar da primeira, o negócio da família, do segundo, do terceiro, do pai, do avô, do primo. Você vai convergir esse negócio para você desde que você tenha credibilidade e segurança. Ninguém vai julgar de lado um corretor que lhe deu bons negócios, que lhe trouxe lucro, que fez um negócio seguro, que ele está satisfeito. Não vai desfazê-lo, ele vai indicá-lo. Agora, se chegou mal falado, mal vestido, mal apresentável, que demonstra que não tem nem organização com a própria finança dele, como é que eu vou indicar para ele fazer um bom negócio? É exatamente isso. Você tocou numa palavra muito legal, lucro, né? O lucro ele não é ruim, né? Tem gente que demoniza o lucro. Ó, questão de mentalidade, né? Tem gente que acha caro ter que pagar para o conselho a anuidade. Ó, questão de mentalidade, de escassez, né? Nossa, mas é muito caro, mas e o retorno que eu estou tendo com isso? Então, não é nem puxando sardinha para o conselho, mas o valor da anuidade você não paga, você investe, porque você tem retorno. Né? Porque é a mãe da profissão, é o conselho. Não existiria corretor se não houvesse o conselho. Quem nasceu primeiro foi o conselho, depois vem o corretor. Então, se você se propõe a ter uma atividade, você tem uma regra de mercado para cumprir, você tem uma ética a cumprir, a legislação a seu favor. Quem é contra o conselho é porque normalmente ou é desonesto ou está fazendo alguma coisa que não está certa. Quem é a favor não tem nenhuma preocupação de ver que tira uma certidão. Qual é o problema? Eu estou certo, não tem nada de errado comigo. Quem tenta se esconder é porque tem alguma coisa no meio do caminho que não está legal. É questão da mentalidade. Então não tenha medo do conselho. O conselho é amigo dos bons. Não tem, é para isso mesmo. Por isso nós estamos tentando melhorar a capacidade profissional dos corretores. Por quê? Seria interessante se a gente tivesse um volume, um número de corretores sempre estável. Que nem entrasse nem saísse, mas fosse constante. Por quê? Cada ano ele estaria aprimorando. Não entrando e saindo, esse turnover é horrível para a gente. Ah, eu sou corretor, mas não é. Tentei ser. Isso é até ruim, que denigre a profissão. Enquanto você tem hoje o que está acontecendo também, que é interessante até frisar. Você tem muitas pessoas de outros níveis, outras profissões de nível superior, que estão agregando a profissão de corretor de imóveis. Engenheiros, arquitetos, advogados, que estão vindo para a correção. Então, eles estão agregando coisas. Essas pessoas já vêm com uma capacidade profissional muito grande. Então, ele está juntando uma coisa, mas ele já entende de contrato, já entende de arquitetura, já entende de engenharia, já entende de direitos, entendeu? Então, ele já chega com as ferramentas prontas. E o mercado exige isso. Essa peneira profissional exige isso. Então, para nós termos essa segurança financeira, uma vida longeva, capacite-se. Aprenda a cuidar das suas finanças. Seja organizado, que a coisa vai dar certo. Esse é o primeiro passo. Não adianta querer pular etapas. Se organizar, poupar dinheiro, guardar dinheiro, trabalhar, porque a riqueza, de novo, vem do trabalho. E aí o dinheiro que você conseguir poupar além disso, você aplicar de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu rumo, com os seus investimentos, com o teu cenário, com os teus objetivos. Então, não é reinventar a roda, não é encontrar a melhor ação do momento, né? As pessoas perguntam, mas qual que é a melhor ação que eu tenho para investir? Qual que é o melhor fundo imobiliário? Mas você está fazendo o básico? É isso, é fazer o básico. A gente fugiu do achismo, né? Vamos partir para a informação técnica. Meu amigo, não existe receita de bolo investimento. Não é que vai colocar tanto de farinha com tantos ovos que o bolo fica igual. Não, cada um vai ter uma necessidade. Você precisa de dinheiro hoje, amanhã, você tem muito. Se você perder todo esse dinheiro, vai te fazer falta? Então não vá para a bolsa. Exatamente. Porque pode acontecer isso. Você quer ter um investimento seguro, você quer uma pessoa conservadora,
Pode ser pouco, mas eu estou ali. Vai dar mais do que a poupança? Ótimo, que a poupança não é lucro, é atualização financeira, né? Não é aplicação. Então, eu preciso de alguma coisa que me dê um lucro qualquer, porque um ano que vem meu poder de compra esteja aumentado, nem que seja um pouquinho, mas que não perca. Exatamente. Porque a maioria de nós brasileiros não está preparada para ver o dinheiro descer em bolsa de valores. Acha que é fácil. Acha que é fácil, acha que isso enriquece da noite para o dia, e aí cai em golpes, onde garante 10% de rentabilidade no mês. As famosas correntes aí, as pirâmides, né? Os esquemas Ponzi, né? Aí imagina o corretor faz uma boa venda, ganhou 100 mil reais de comissão, e aí coloca todo esse dinheiro em um investimento que paga os 10% todo mês. Aí ele falou assim, zerei a vida, né? Vou receber 10 mil todo mês. O segundo vai no terceiro, já era, acabou tudo. Exatamente. Por quê? Porque a conta não fecha. Agora, por que nós sabemos que a conta não fecha? Porque a gente tem que ter um conhecimento básico para que não se perca dinheiro nesse tipo de operação, nesse tipo de fraude também. É importante que o corretor tenha seu próprio imóvel, porque ele vai sentir as dores do mercado. Se ele quiser vender, ele vai vender esse imóvel que é dele. Aí ele não é intermediário, o imóvel é dele, ele está fazendo intermediação. É ele. Então, eu estou vendendo como sou proprietário. Sentir como é que é isso. É importante que ele saiba da dificuldade que a pessoa teve para adquirir aquele bem. Às vezes são gerações de poupança. É verdade. Para chegar naquilo. Quando o corretor faz essa intermediação, ele tem que sentir, olha, eu posso estar destruindo uma família aqui. É verdade. Por um negócio mal feito. Entendeu? Eu tenho que entender, olha, uma vírgula, um até, um talvez, muda tudo um contrato. Tem que pensar isso com seriedade, vamos pensar isso com maturidade. Como é que eu vou cobrar um valor de alguém que eu faça um serviço mal feito? Eu comento assim, corretor, se você está sendo procurado porque você cobra pouco, mude de profissão. Você tem que ser procurado porque você faz um bom trabalho e vão te pagar aquilo que você acha que merece. Aquela segurança, aquela honestidade você tem que ter. Então, não adianta você fazer serviço pouco, mal feito. Vou pegar a minha comissão aqui e deixo o problema para depois. Não é assim. Então, se você vai cuidar do patrimônio dos outros, você tem que aprender a cuidar do seu próprio. Gostar de você, ter seu projeto de vida, ter seu rumo, ter seu ritmo, meu caminho para onde eu vou, planejar, organizar. Isso, você tem que começar um projeto, continuar nele até a conclusão dele. Dessa forma, fica tranquilo. Vida financeira é isso. É um projeto de vida. Ninguém quer ganhar dinheiro só hoje. A gente quer ganhar dinheiro sempre. Só que para que isso aconteça, é importante que a gente se planeje e construa um projeto de vida financeira e não apenas uma fase boa de vida financeira. Bom, Henrique, eu gostaria de deixar você à vontade, então, para você poder aumentar, esclarecer alguma coisa. Se você quiser, fique à vontade. Se quiser deixar alguma mensagem para os nossos amigos, o que você... Fique tranquilo, estamos em casa, viu? Não, primeiro, de novo, agradecer mesmo pelo convite, por essa parceria. Eu sou muito entusiasta de disseminar conhecimento, que é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, né? Então, eu posso estar com 20, 30, 50, 60, 80, 100 anos de idade, mas aquele conhecimento adquirido, ele não vai embora. Então, de longe, esse é o melhor investimento, é o que retorna os melhores juros, né? Eu vi uma simulação de uma aula que você deixou quase que gravada já, que eu sei que você vai participar da Unicresce, não é isso? Participando da parte de formação financeira, e complementar, achei interessantíssimo o conteúdo programático que você elaborou. Espero que você tenha bastante sucesso com isso, que as pessoas que possam assistir suas aulas tirem proveito delas, porque tudo é qualidade de vida, viu? Tudo é amadurecimento profissional e familiar. Uma família que tem estabilidade financeira fica muito mais feliz, mais segura, saúde melhor, não é isso? Com sonhos melhores. Querendo ou não, a gente precisa de dinheiro para quase tudo na vida. Então é melhor que a gente esteja próximo e saiba organizá-lo e controlar. Então nós vamos comentar, há muitas coisas na vida que são boas por si só, mas depende de como é que você vai aplicá-la, né? Capacidade psicológica, podemos falar de beleza, de dinheiro, de força física, de mentalidade, sabedoria, conhecimento, tudo isso são valores separados. Como é que eu vou utilizar isso? Qual o objetivo que eu tenho disso? Né? Então não adianta você ter bastante dinheiro e viver pobre. Há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro, né? Não é por aí a coisa. Se você não tiver proveito daquilo e ficar para tranquilidade, passar para sua família segurança, também não seria muito
muito legal, não? Isso. Né? Então, obrigado de novo aí pelo convite, né? A gente vai estar junto nessa etapa de educação financeira, relembrando que o dinheiro ele é o meio. O fim, né, são outras coisas, né? O fim é eu ter qualidade de vida, eu ter minha casa, eu fazer minhas viagens, eu poder ir no restaurante com minha família. Esse é o fim. O dinheiro ele vai proporcionar isso. E aí, durante os cursos, né, o curso, a mentoria da Unicresce, espero que possa agregar. Se eu conseguir agregar 1% só na vida de cada pessoa com um pouquinho de conhecimento, já vai ter valido a pena. Pela quantidade de seguidores que você tem, de curso que você já deu, com certeza vai ser extremamente produtivo. Tomara que Henrique, seja. muito obrigado pela sua presença, por ser dedicado ao seu tempo. Sabemos que tempo é dinheiro e dinheiro é vida nessa colocação. Você ter doado parte da sua vida para a gente aqui. Muito obrigado pelo seu conhecimento. Estamos ao seu dispor, que você precisar também. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço demais e vamos juntos. Obrigadão, Henrique. Valeu. Obrigado.